O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 16h. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Muito bem, meus irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo do tempo comum. E o tempo comum, ele é simbolizado pela cor verde, é o tempo da esperança. É o tempo que Jesus, depois de ser batizado, ele inicia o seu trabalho anunciador da palavra de Deus. Começa o seu ministério público, anunciando a palavra, curando aqueles que necessitavam e nos mostrando o caminho que vai para o céu. E hoje a liturgia da palavra, nesse sentido de discipulado, a liturgia da palavra nós podemos resumi-la em apenas uma palavra: chamado. Chamado que Deus faz a todos nós. Chamado que Deus, Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo, Ele faz a cada um de nós. Ao Padre Tiago, também faz a vocês. E hoje na primeira leitura nós também percebemos justamente sobre o chamado de um grande homem do Antigo Testamento, o homem chamado Samuel. E hoje na primeira leitura conta a história do chamado de Samuel. E nós percebemos na primeira leitura que o chamado nem sempre é fácil de discernir. Nem sempre é fácil de entender qual é a vontade de Deus, qual é a vocação que Deus reservou a cada um de nós. E na primeira leitura, Samuel, ele, em primeiro momento, ele fica com dúvidas. Ele ainda não entende quem está chamando. Samuel, Samuel. E Samuel vai até Eli. Novamente, Samuel, Samuel. E novamente ele volta a Eli. Samuel, Samuel. Novamente ele volta a Eli e não entende que é o Senhor que está chamando. Para mostrar para nós, meus irmãos e minhas irmãs, que o chamado que Deus nos faz nem sempre é um chamado fácil de discernir. Nem sempre é um chamado fácil, mesmo que a gente esteja rezando, mesmo que a gente esteja no caminho da igreja, infelizmente, nem sempre é um chamado fácil, um chamado fácil para o discernimento. Recordo que no ano de 2011, foi o período que eu concluí o ensino médio. E alguns anos atrás, já havia falado que queria ser padre,
desde pequeno comentava dentro de casa, aquela coisa toda, mas quando chegou uma certa idade, os meus 16, 17 anos, eu já tinha outros projetos, já tinha outras vontades, já tinha outros sonhos, faculdades e assim por diante. Recordo que uma vez foi um padre almoçar lá na casa de mãe, e eu já estava desanimado já com história de seminário. Não queria mais seminário não, queria fazer outra coisa da vida. E justamente o padre foi almoçar e falou: seu Tiago, alguns padres já me falaram que você já quis ser padre, já comentou em ser padre, aquela coisa toda, né? Por que você não faz um encontro vocacional? Por que você não faz um contato lá, faz um encontro vocacional, vê como é que é, tira as dúvidas, os medos e assim por diante, né? Eu falei assim, não tem nada a perder, né? Vou lá tentar. E foi no ano de 2012 eu comecei a fazer os encontros vocacionais. No ano de 2012, no ano de 2013, no ano de 2014 eu entrei para o seminário, né? Este ano completa 10 anos que eu já iniciei essa caminhada vocacional. O que eu quero dizer com isso? Se eu fosse somente seguir aquilo que eu estava querendo, a minha vontade, eu não tinha ingressado no seminário, né? Da mesma forma que na primeira leitura teve um Eli que ajudou Samuel a discernir a sua vocação, muitas e muitas vezes também nós precisamos de pessoas que nos aproximem de Deus. Muitas e muitas das vezes nós precisamos de pessoas que vai nos ajudando a encontrar o caminho do Senhor. Muitas e muitas vezes nós precisamos de pessoas que falam com a gente assim: olha, este caminho que você está seguindo é o caminho errado. O caminho que você está traçando não é o caminho sonhado por Deus. Não é o caminho que Deus quer para você. Nós precisamos de pessoas na nossa vida sim, meu povo. E aqui na primeira leitura surge para nós uma pergunta muito importante. Nós, eu, você, nós somos pessoas que contribuem para com que as pessoas encontrem o caminho de Deus? Será que nós somos sinais de Deus na vida das pessoas? Será que a gente tem mostrado o caminho de Deus para aquelas pessoas que estão distantes? Isso aqui encaixa para todo mundo, o jovem, né? O jovem, será que você, lá para a sua rodinha de amigos, será que lá para os seus amigos, que muitas das vezes andam caminhos contrários ao caminho do Senhor, será que você tem a coragem? Será que você aponta para os seus amigos o caminho do Senhor? Será que vocês mostram o caminho de Deus para os amigos que porventura estão nos caminhos contrários, que estão em outros caminhos completamente aos caminhos de Deus? A primeira leitura nos pergunta isso. Será que você, né, homem que joga futebol, que gosta de beber cervejinha, que gosta de ir visitar um amigo aqui e acolá, será que você é sinal da presença de Deus na vida dos seus amigos? Será que você aponta o caminho do Senhor para aquele amigo seu que está no caminho contrário, né? Talvez está seguindo um caminho errado. Será que você está sendo condizente ou você está apontando o caminho do Senhor? Nós precisamos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas. Nós precisamos apontar o caminho que é Jesus Cristo. Nós precisamos apontar o caminho que é Deus, porque é só Deus que preenche o nosso coração. Né, meu povo? Por isso, na primeira leitura, nos faz refletir justamente isso. Somos convidados a ser sinais da presença de Deus. Como é bom a gente passando por um momento difícil, complicado na vida, né? Todos nós, acredito que passamos por isso. Como é bom a gente encontrar uma pessoa que vai nos dar uma nova direção. Como talvez a gente caminhando por caminhos e tentando encontrar uma solução aqui, ali, acolá, né? Como é bom a gente encontrar uma pessoa que nos aponte o caminho. Ô fulano, não faça isso não, vai por outro caminho. Ô ciclano, não faça isso não, segue esse caminho porque vai dar certo, porque é o caminho de Deus. Primeira leitura de hoje nos ensina que somos convidados a ser luz na vida das pessoas. Hoje no Evangelho, meus irmãos e irmãs, nós vamos entender qual que é a nossa finalidade, ou melhor, qual que é a finalidade da nossa vocação. Eu tenho a vocação do sacerdócio, você tem a vocação do matrimônio, você tem a vocação da vida consagrada, você tem a vocação que Deus te confiou. Hoje no Evangelho nós vamos entender que toda vocação tem uma finalidade: apontar para o Cristo. Hoje os discípulos no Evangelho, os discípulos de João,
eles estavam sedentos de fazer uma experiência mais profunda, uma experiência de uma intimidade maior com o Senhor. Eles estavam sedentos, eles estavam carentes. João vê Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus. A nossa vocação, meus irmãos e irmãs, de padre, casado, solteiro, a nossa vocação de consagrados, não, independentemente de qual vocação, nós somos convidados a salvar pessoas. Nós somos convidados, a nossa vocação tem por finalidade apontar o caminho que é Jesus Cristo. A nossa vocação tem a sua essência, a sua missão, salvar almas para o Senhor. Será que eu e você, será que a nossa comunidade tem salvado pessoas? Tem resgatado pessoas para o Senhor? Será que nós estamos mostrando o caminho para o Senhor? E aqui não é por palavras, não é por falar, não. Nós conseguimos mostrar o caminho para o Senhor praticando aquilo que Ele nos deixou e aquilo que Ele nos ensinou. Como é bonito ver um jovem que dá bom testemunho da fé. Como é bom ver um jovem que vai à faculdade, que vai estudar, que vai à festa e assim por diante. Mas onde ele está, ele dá bom testemunho de Jesus Cristo. Como é bonito ver um casal, né? Um casal que dá bom testemunho de Jesus Cristo. Como é bonito uma pessoa solteira, um casal de namorado. Como é bonito um padre, né? Que dá bom testemunho da fé. Que dá bom testemunho de Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos e irmãs, a liturgia nos convida justamente isto, ser sinais da presença de Deus. Com a nossa vida, dando bom testemunho dentro da igreja, lá no trabalho, na sociedade. E aqui no Evangelho nos pergunta, será que a gente dá bom testemunho de Deus? Será que nós vivemos na nossa vida? Será que nós testemunhamos Jesus, a sua palavra, aquilo que Ele nos deixou? Será que a gente é testemunha de Cristo? Com a vida, com as palavras, com o jeito de viver, com o jeito de ser, dentro de casa, com o esposo, com a esposa, com os irmãos e assim por... Será que a gente é bom? Será que a gente dá bom testemunho de Jesus Cristo? A palavra de Deus hoje nos ensina justamente isso. Nós somos convidados a dar bom testemunho de Cristo e ajudar aquelas pessoas também a fazerem uma experiência com Cristo, que é o único capaz de preencher o nosso coração de luz, de esperança, de mansidão e de coragem. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos luz para aquelas pessoas que necessitam. Demos bom testemunho para aquelas pessoas que estão distantes de Deus, com a nossa vida, com a nossa fala, com o nosso jeito de viver, que a gente seja capaz de ser luz para iluminar muitas pessoas que andam nas trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, manso e humilde de coração,